Expressões como li no jornal, ouvi na rádio, vi na televisão estão a ser substituídas por vi nas redes sociais. Para manter-se informado, há várias opções, mas a questão é: que meio é credível e atrai a maioria das atenções? Televisão, rádio ou ainda redes sociais? Bem-vindo ao debate acadêmico. Renovados votos de boa tarde. Para a edição de hoje, vamos falar sobre a credibilidade nas mídias tradicionais e nas redes sociais. Para esta conversa estão comigo estudante da Ciência da Comunicação Charles Nunes, docente Rui Candove e também jornalista Francisco Mucamba. Desta feita, vamos dar início ao nosso debate, começando já com o docente Rui Candove. Como podemos analisar a evolução do jornalismo durante esta transição digital? Mas estamos aqui, eu queria só que fizesses a pergunta ao professor sobre o que é credibilidade. Na verdade, diferente das outras atividades, os órgãos de comunicação eles vivem de credibilidade. Não vendem pão, não vendem jinguba, não vendem... Então, eles vendem, por assim dizer, informação. E para ser credível é necessário que a informação seja verificável. Portanto, aconteceu um acidente aqui agora. Noticiamos que aconteceu um acidente. Portanto, aconteceu um acidente, esse é o facto. Pronto, mas temos que compreender em que circunstâncias. O que é que falhou? Foram os travões do automóvel, foi como é que chama? O volante. O motorista que não está habilitado para o efeito, foi a falta de sinalização. Portanto, é construindo uma história com elementos factuais verificáveis que vai nos conceder a tal credibilidade. Não sei se consegui responder a vossa pergunta. De facto, sim. Eu acrescentaria, não é, com base naquilo que o professor disse, que a credibilidade constrói-se, não é algo que se obtém de um dia para o outro. Constrói-se com base na verdade, não é? Com base na verdade, no rigor e na confiança que se conquista, não é? Do público. Porque se não conquistar a confiança do público, dificilmente vai poder, então, gozar, não é? Desse prestígio, não é? De ser considerado um órgão credível. E agora, vocês são credíveis? Nós... Estão a caminhar. Em que sentido? Pelo que eu percebi, a credibilidade é quando as outras pessoas podem conferir os acontecimentos narrados ou noticiados. Exato. E essa pergunta é endereçada a mim, não é, particularmente a mim eu que atuo neste universo, diria que sim, somos credíveis porque checamos a autenticidade da informação que divulgamos nas nossas plataformas. Obrigada. Já vamos continuar com a nossa conversa, mas antes vamos acompanhar a reportagem da Esmeralda Silva Angulula com este tema em estúdio. Hoje a rubrica Cara a Cara com o Internauta veio às ruas para saber por parte dos nossos telespectadores qual meio de comunicação é mais utilizado entre jornal, rádio, televisão e redes sociais e o que é menos utilizado. Estas e outras questões nós vamos saber agora. O meio de comunicação que utilizo são as redes sociais, infelizmente. Televisão. Jornal. É praticamente o telemóvel. As redes sociais. Por que as redes sociais? Porque atualmente nós acompanhávamos através da televisão, mas com os avanços da tecnologia, nós estamos cada vez mais conectados com o telemóvel. Então, utilizamos muito as redes sociais para nos informar de muita coisa. Televisão e rádio. Por que a televisão e a rádio? Porque estou mais acostumada e são os meios de comunicação mais antigos. Acredita que todas as informações que são passadas nas redes sociais são credíveis? Não, nem todas. Porque também tem fake news. Nem sempre, mas algumas são verdadeiras. Como verifica que uma informação é verdadeira ou falsa? Bem, hoje em dia nós já temos portais verificados
Então é muito fácil verificar as informações nesses portais. Páginas verificadas, por exemplo, temos o chat, temos mesmo a página da TPA, a página da Zimba, entre outras. Nem eu mesmo avalio, porque agora tem muitas fake news. Então avalio, tem muita gente agora que só quer aparecer nas redes sociais, às vezes nem falam tudo verdade. Como já sou mais velho, tenho 50 anos, não consigo avaliar quem está a falar o quê. Qual meio de comunicação menos utilizas para se manter informado? O jornal. Porque o jornal? Para sincero, não gosto de ler. Jornal. Porque o jornal? Não sou amante da leitura. Não sei também, mas não sou muito de ouvir rádio. Acho que é por ser esse é o auditivo, né? Não vejo, não é, mas acho que é por essa razão. Sobre a credibilidade, qual meio lhe transmite mais confiança? Redes sociais, televisão ou jornal? O meio que transmite mais credibilidade é o jornal. É o jornal. Tem lido o jornal? Não o jornal antigo, físico, mas o jornal online, do website. É mais credível acreditar naquilo que passa pelo telejornal do que as coisas que postam nas redes sociais. E já voltamos em conversa com os meus convidados. As redes sociais tornaram-se grandes fontes de desinformação, Dr. Rui. Que opinião pode partilhar sobre isto? As redes sociais, elas tornaram-se no meio de comunicação, com as devidas aspas, mais ao alcance das pessoas. Ou seja, as pessoas hoje são mais informadas a partir do seu telefone do que propriamente de um rádio ou de uma televisão. Vai daí a necessidade dessa migração dos órgãos tradicionais, que em princípio trabalham com fontes credíveis, migrar para as redes sociais, para o digital. Tá vendo? É migrar, ajustar a linguagem, uma linguagem menos erudita, e, sobretudo, estar atento aos sinais que vêm do target, do público-alvo. Qual é a onda, como se diz, né? A tendência. Obrigado, muito obrigado. Qual é a tendência? Professor, talvez seria a Ana a formular a questão, não é? Mas o professor falou de algo que eu achei pertinente. Eu gostaria aqui de tentar entender. O professor, quando diz que os órgãos tradicionais, ao migrar para as redes sociais, devem seguir a tendência, não é um pouquinho perigoso? Não faria com que pudessem, de alguma forma, embarcar naquilo que não é correto? Porque seguir tendência, nem sempre as tendências são positivas, não é? Diferente das páginas de notícia das redes sociais, os mídias tradicionais são regulados pela ECA, diferente das páginas que estão nas redes sociais. Eu acredito que essa migração, essa transição também seria regulada. Quando falo da tendência, estou-me a referir, por exemplo, à necessidade de... Ora, se o jornal tem, para além do seu site, o seu portal, tem uma página no Facebook, por exemplo, né? Se é essa a tendência, ok. O que é que nos impede de lá estar também? Absolutamente nada. Exatamente. O sensacionalismo no jornalismo é um caso que se vê frequente e eu queria saber da sua opinião. Só particularmente nas redes sociais, porque tá muito fácil qualquer um noticiar. Eu, se quiser agora, crio uma conta, crio várias páginas, pego no meu telefone e começo a sair às ruas. Então, nas redes sociais, e como o professor disse, por não ter a formação, fica muito fácil haver esse sensacionalismo. Certo. Por ser estudante de ciência da comunicação, como é que olha para este? Eu olho que eu tenho que estudar mais. Eu tenho que estudar mais porque tenho que saber escrever, editar, filmar, enquadrar. Tenho mais ferramentas a dominar. Muito bem. Já para a reta final, quais são as últimas considerações, Francisco? Pautem sempre por conhecer o histórico profissional, não é? Das pessoas que operam nos mídias nos quais estão a informar-se. Muito bem, doutor, já na reta final, quais são as últimas considerações?
é bom desenganarem-se. Essa história de com o telefone faz tudo, depois é um sol de pouca dura, porque não tem consistência. Não é? Mas se tiver um compromisso com a reputação, vai ter mesmo que investir o seu tempo, a sua dedicação na formação técnico-profissional. Ok. Obrigada, meus convidados. E obrigada a si que esteve desse lado a acompanhar a primeira edição do nosso programa Debate Académico.